Irmãos, sem demora, eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia ou acompanharem na tela o Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Nós vamos continuar a mensagem da semana passada, vamos ler de novo e vamos dar continuidade para terminarmos. Lucas capítulo 12, nós vamos ler dos versos 22 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus se dirigiu aos discípulos, dizendo: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm dependência nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada contra as coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que iremos comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam dela. Vamos ler o verso 31 juntos? Busquem, antes de tudo, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis nos céus, aonde o ladrão não chega e a traça corrói. Vamos ler o verso 34 juntos? Porque aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém, irmãos? Bom, como vimos na semana passada, nós falamos um pouquinho a respeito dessa passagem e, contextualizando os irmãos de novo, a mensagem completa está no canal da igreja, mas eu vou fazer um resumo para os irmãos. Na semana passada nós vimos que este sermão que Jesus está pregando, ele está pregando no Sermão do Monte. E o contexto desse sermão, para Jesus dirigir essas palavras para os seus discípulos, é que ele estava falando outra parábola para o jovem rico. Ele estava falando outra palavra para o jovem rico. E isso quer dizer que Jesus estava falando sobre riquezas e os valores da riqueza para a pessoa que acumula bens. E, em contrapartida, Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: olha, para vocês que não são ricos financeiramente, tomem cuidado com uma coisa, que é não andem ansiosos com aquilo que vocês não têm ou com aquilo que vocês buscam ter. Ou seja, não andem ansiosos quanto às coisas desta vida, quanto ao que vocês irão comer ou quanto ao que vocês irão vestir. E as preocupações desta vida nós vimos na semana passada, que gera ansiedade em nós. E todos nós vivemos em um mundo onde é gerada ansiedade por causa da demanda do mundo. Então, todos os dias acordamos para trabalhar, para estudar, para correr, para ter nossas coisas. Mas nós vimos que isso em si não é algo ruim, mas a busca disso em primeiro lugar se torna algo ruim, como diz a palavra. Nós também vimos os efeitos da ansiedade. Nós vimos o que é ansiedade e o que não é ansiedade. E quais são os efeitos que ela causa nas nossas vidas. E aí, como exemplo, para contextualizar o que a passagem disse aqui, nós vimos dois exemplos disso, que são os corvos e os lírios do campo. Os corvos, por serem os animais mais simples e que muitas pessoas desprezam, mas para Deus tem muito valor e Deus os sustenta. Eles não precisam buscar sustento. E nós vimos os lírios do campo,
que representam as vestimentas, o cuidado de Deus com aquilo que nós vestimos. Como Deus veste a erva do campo, que hoje nasce e amanhã morre, quanto mais Ele fará por nós, homens de pequena fé. E hoje nós veremos um outro ponto. Nós veremos o que o mundo busca, em quem as pessoas depositam a sua fé e a sua esperança. E nós vamos ver o contrário disso, o que o cristão deve buscar. Então, o verso 29, que é onde eu vou partir, diz assim: portanto, não fiquem perguntando o que irão de comer ou beber, e fiquem preocupados com isso. O verso 30 diz: porque os gentios de todo o mundo é que se preocupam com essas coisas. E aí nós nos perguntamos, né? O que o mundo busca que nós também não buscamos? As pessoas, como seres humanos, como eu disse aqui, precisam viver, precisam sobreviver. E todos nós precisamos buscar o alimento, buscar o sustento, buscar as vestimentas. Só que tudo isso tem algo por trás. Tem uma coisa que movimenta tudo que nós fazemos. Há algo que gere este mundo e que sem isso não é possível nós vivermos. E isso, Jesus vai dizer em outra passagem, lá em Mateus, no Sermão do Monte, em que ele diz que é o dinheiro. Sem o dinheiro nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Então, o mundo, ele se preocupa com a comida, com a bebida e com as vestimentas, mas para ele obter essas coisas, as pessoas precisam do quê? De dinheiro. Porque sem dinheiro nós não conseguimos comprar, nem vender, nem fazer nada. E essas coisas, a riqueza em si, ela não é um mal, como nós já vimos na semana passada. Ter dinheiro, ser próspero, não é um pecado. Mas o que se torna pecado? Quando nós colocamos isso no lugar de Deus. Não é à toa que Jesus, quando ele vai se dirigir e falar para os fariseus, ele diz assim: vocês não podem amar a Deus e ao dinheiro ou às riquezas. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. É interessante que nas parábolas de Jesus, nenhuma das parábolas dele, ele fez uma comparação em que algo inanimado se tornasse um Deus, a não ser os ídolos. Mas é interessante que de tudo que Jesus diz sobre esta vida, na questão do dinheiro, ele diz que o dinheiro é um Deus na vida do ser humano. E isso de todos nós. Nenhum de nós estamos isentes a isso. E o dinheiro, ele é tão valorizado que, como eu disse aqui, sem ele nós não podemos comprar ou vender. Tudo que nós fazemos na sociedade, o governo, os governos mundiais precisam de armazenamento, precisam de dinheiro, precisam de verba para poder movimentar os negócios, para poder movimentar os empregos. Senão, né, nós quebraríamos. Mas o lado ruim disso é que o dinheiro em si não é um mal, mas o coração das pessoas é. Então, por que Jesus diz, vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro? Porque tudo que toma o lugar de Deus se torna um Deus, se torna um ídolo. E aqui, lembrando que Jesus está falando para pessoas que não têm muita coisa, para pessoas que não têm quase nada, para pessoas que necessitam dessas coisas. Então, nós temos 3 aspectos em que as coisas se tornam um ídolo. O primeiro é o dinheiro, a beleza, e o terceiro, o conhecimento. Essa é a base que este mundo vive. O mundo vive através do dinheiro, como eu disse aqui, através dos negócios, através da beleza, na busca pelo corpo perfeito, a busca pela eternidade nesta vida. Então as pessoas fazem muitas vezes procedimentos estéticos para não ficarem mais velhas, as pessoas vão para a academia para manter um corpo saudável, tudo isso é muito bom. Mas desde o momento que isso se torna um ídolo, isso está competindo diretamente com quem Deus é. E o dinheiro, ou as riquezas, as posses, elas são o Deus desta era, não só dessa, mas de todas as eras. Se nós vermos as guerras que aconteciam no Antigo Testamento, ou muitas vezes que haviam rixas em famílias, era por causa de riquezas, posses, dinheiro, poder. E isso está no coração humano, por causa do pecado. E por que as pessoas do mundo buscam isso? Que você fala assim, olha para essas pessoas, elas buscam isso a todo custo. Por que Jesus olha para essas pessoas e falam assim, não sejam como as pessoas do mundo?
que buscam essas coisas a todo custo. Não se preocupem com isso. Por que Jesus fala isso? Porque o dinheiro, ou as riquezas, as posses, ele dá tudo o que o coração humano deseja. Ele dá uma recompensa imediata, algo que você pode obter agora, sem pensar no amanhã. E o dinheiro, ou os bens materiais, como casa, carro, um bom emprego, eles trazem outras coisas, que são coisas morais também. Ele traz status, ele traz sucesso, ele traz grandeza, ele traz poder, ele traz controle. Não é à toa que os governos do mundo têm controle sobre as massas, porque eles usam formas para controlar as massas, e isso através do poder, e o poder adquirido através das riquezas. Essas pessoas, que Jesus fala para nós olharmos para elas e não sermos como elas, elas têm como Deus Mamon, e elas não têm o Senhor como Deus, mas aquilo que elas possuem, tanto as pessoas que são ricas, como as pessoas que são de classe média ou baixa, independente do patamar financeiro, todos nós temos algo no nosso coração que é a busca insaciável de preencher o nosso coração com coisas deste mundo, com coisas que não podem preencher, somente Deus pode preencher. Então, tanto ricos como pobres, todos têm os seus ídolos. O rico tem o dinheiro como seu ídolo, tem as posses, sempre querendo mais, mais, mais e mais. As pessoas menos favorecidas, elas querem o que elas não têm. Então isso, muitas vezes, gera a inveja, gera a cobiça. E as pessoas buscam isso. Por quê? A condição não é se eu sou rico ou se eu sou pobre, mas é o meu coração. O versículo 34 diz que aonde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. Então não é o que você tem que se torna pecado, mas o seu coração torna aquilo que você tem um pecado. E essas pessoas, elas estão com o coração deste mundo. Embora, na realidade, muitas dessas pessoas corram atrás disso desesperadamente, através de formas ilícitas. Vocês podem ver, nós temos exemplos no nosso próprio país, de governos que roubam, tiram o dinheiro do povo para si mesmo. E isso não só no governo, mas empresas fazem isso. Pessoas que têm aquisição tiram proveito dos menos favorecidos. Mas o pobre também faz isso. Porque nós olhamos, muitas vezes nós falamos, não, se eu estivesse lá eu não faria isso. Mas eu tenho certeza que nós também faríamos isso. Porque é aquele ditado, dê poder para a pessoa e veja quem ela é de verdade. Esse é um velho ditado popular que é usado. Mas como que as pessoas fazem isso? Qual é o motivo? Qual é a razão das pessoas buscarem essas coisas? A comida, a bebida e as vestimentas. A razão, como eu disse, é o dinheiro. Mas qual é o meio que as pessoas usam? O que elas são capazes de fazer para obter tudo isso? Que muitas vezes nós, dentro da igreja, também fazemos isso. É usar meios que Deus não aprova. Através da trapaça, através da mentira, através do suborno, através da traição, através dos desvios. Isso não só no campo religioso ou político, mas até mesmo dentro das famílias. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 3, que no fim dos tempos os homens iam odiar uns aos outros. Pais e filhos se voltariam uns contra os outros. Mas por quê? Por causa do coração. Porque o cerne disso daqui não é o dinheiro, mas é o pecado que habita em nós. E tudo isso para dizer que o cristão, ele pode olhar para essas coisas e achar tudo isso, achar que Deus não cuida dele. Porque veja, as pessoas deste mundo, eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo muitas vezes. Porque nós que somos cristãos,
nós passamos algo que nenhuma pessoa do mundo passa, que é algo exclusivo somente daqueles que creem. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas, você já parou para pensar que mesmo essas pessoas, usando meios ilícitos para se enriquecer, para ter bens, para ter posses, elas se saem bem. Essas pessoas, elas usam da desonestidade, mas elas não são julgadas. Nós olhamos para a televisão e nós vemos o tanto de corrupção que tem no nosso país e através do mundo. E isso traz para nós um senso de injustiça. Mas por quê? Eu que sou cristão, passo por perseguição, passo por tribulação, mas essas pessoas estão aí e elas não passam mal nenhum. Essas pessoas, elas não se preocupam com o amanhã, elas sempre estão bem, elas vivem despreocupadas com o dia de amanhã, elas falam mal contra Deus, ou mal contra o próximo, ou fazem algo contra o seu próximo e não são punidas. Quanta injustiça nesse mundo. As pessoas, elas matam, elas roubam, elas tiram vidas, assassinatos por conta de dinheiro, e nós não vemos as consequências. Juízes, muitas vezes, nos tribunais, passando a mão em injustiças. E nós, como cristãos, olhamos para tudo isso e pensamos: meu Deus, aonde está Deus em tudo isso? Aonde está o controle de Deus nessas coisas? Porque eu que sou cristão passo por tribulação. Dificilmente nós, embora tenhamos as bênçãos de Deus, mas a marca e o sinal da vida de um cristão é passar por tribulação e por dificuldade. Isso é uma coisa que o mundo não passa, mas o mundo passa por isso, mas é uma coisa que não está avisada no Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a diferença. Porque nós sofremos perseguição, nós sofremos provações, nós somos tentados, porque nós somos de outro mundo, nós somos de outro reino, nós não somos mais deste mundo. E aí, nós temos um grande exemplo disso, que é Asaf. Vocês se lembram do Salmo 73? Eu vou pedir para colocar na tela. O Salmo 73, para mim, é o maior exemplo de um homem de Deus que ficou indignado com a injustiça do mundo, com pessoas que buscavam a riqueza, o prazer e tudo que esse mundo pode dar a todo tempo e não eram punidas. Eu não sei se você vai conseguir colocar aí na tela, mas eu vou ler aqui. Salmo 73. Isso, 73. Salmo 73, dos versos 2 ao 9, enquanto o Marcelo vai colocando lá, eu vou resumindo. Asaf, ele está num momento de insegurança, de frustração e de incerteza quanto ao seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele olha para esse mundo, ele vê tudo isso que eu falei para vocês aqui e ele toma uma decisão. Primeiro, pode colocar o versículo 2? Olha o que ele fala. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco me faltou para que se desviassem os meus passos. Próximo. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles, não há preocupações. O seu corpo é forte e saudável. Não partilham de canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, ou seja, eles sempre têm comida. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre toda a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, sempre tranquilos, aumentando suas riquezas. Com certeza, presta atenção nisso. Isso aqui é o que nós muitas vezes fazemos quando passamos por momentos difíceis. Olha o que Asaf falou. Com certeza, foi-me inútil
conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Olha que revelação, né, irmãos? Um homem que buscava a Deus, um homem cristão, ele olha para esse sistema, ele olha para esse mundo, ele olha para as maldades, ele olha para a injustiça, vê que essas pessoas se dão bem, que as pessoas não passam por preocupação, que elas têm os seus corpos físicos sempre bem, que não sofrem doenças, nem tribulações. São pessoas soberbas, que zombam de Deus, que agem com desonestidade, fazem tudo isso que eu mencionei, e elas pensam que Deus não está vendo, que não haverá um juízo. E o que elas fazem? Elas continuam cada vez mais fundo, buscando essas coisas. Por quê? Porque não tem uma punição. A justiça dos homens muitas vezes vai falhar. E elas pensam por não ter punição, por se passarem anos e anos e anos, e elas nunca serem penalizadas, que elas vão acabar de boa. E o que ele quer dizer é que é inútil para ele se manter como um cristão. Quantas vezes nós também fazemos isso? Ele fala assim: pois sou afligido o dia inteiro, e a cada manhã sou castigado. Olha uma coisa, irmãos. Por que vocês acham que ele se afligiu o dia inteiro e que era castigado? Porque o cristão, quando ele faz algo honesto, perto de alguém que não é honesto, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei numa empresa de telemarketing e eu trabalhava com vendas. E geralmente nessas empresas, os clientes eles não têm acesso aos seus documentos pessoais ou aos dados pessoais. Então, nós oferecemos empréstimos pessoais para as pessoas. Geralmente eram senhores de idade. Só que dentro da empresa, os próprios encarregados e chefes e diretores incentivavam os funcionários a oferecer um valor maior para as pessoas, para os idosos, fingindo que eles teriam um benefício, um desconto. Quanto mais eles pedissem um valor em dinheiro, mais desconto eles teriam nas parcelas. Só que o valor final das parcelas ficava muito maior do que o que era passado para eles. Então o que eles faziam? Eles davam um jeito de pegar parte desse dinheiro para eles, sem que fosse prejudicar a empresa. E imagina, nesse contexto, 3 cristãos trabalhando nesse contexto. E aí o supervisor chega em nós e fala assim: olha, preciso que vocês façam isso. Qual é a atitude que eu devo ter diante dessa situação? Sabendo que o meu trabalho é para glorificar a Deus e honrar a Deus. É dizer não. Mas se eu dizer não, eu posso perder o meu emprego. Se eu dizer não, as pessoas vão caçoar de mim. Se eu dizer não, eu vou ser a pessoa diferente dos outros. Então eu tenho que me igualar a todo mundo. É nesse contexto que Asaf está inserido. Porque se ele é honesto e existe desonestidade, é porque muitas vezes as pessoas caçoaram dele por ele ser honesto. Talvez ele tenha sofrido perseguições por ser honesto. Porque os ímpios e as pessoas do mundo, elas não pensam para fazer essas coisas. Elas fazem por causa do coração. Elas não têm a Deus. Então, como você, como cristão, se comportaria numa situação dessa? Porque isso é um exemplo de uma perseguição moral. Mas quantos não sofrem assim? Muitas vezes, por ser honesto e seguir a Deus, isso trará para nós perseguição e tribulação. Não é à toa que Jesus fala assim: ó, não se preocupem, porque o mundo vive dessa maneira. Muitas vezes vocês vão deixar de ter bens e casas e coisas porque vocês vão perder isso. Lembra do contexto? O contexto dessa passagem naquela época, as pessoas já viviam assim. Quando a igreja de Cristo começou, muitos cristãos perdiam suas casas, perdiam seus bens. Por quê? Porque tinham que adorar o imperador. Se não adorassem o imperador, essas pessoas eram mortas, perseguidas, passavam fome, ficavam dias sem comer. Só que tem algo interessante, porque essas pessoas,
elas são perseguidas, mas elas têm um propósito. Essas pessoas, elas são atribuladas, elas passam por tribulação, mas tudo isso tem um propósito, que é a perseverança, que as tribulações gerem em nós, cristãos, perseverança. E é isso que Jesus quer ensinar nessa passagem. Que, olha, não olhem para este mundo, porque este mundo, a esperança deles está nas coisas deste mundo. Mas, e quando tudo isso acabar? Porque, veja, nós vemos isso hoje. Tudo que nós adquirimos, nós nos agarramos a isso. E as pessoas, a segurança delas está nisso. Mas, no momento em que elas perdem isso, aonde fica a segurança dessas pessoas? O que elas vão buscar? Aonde está a ajuda? Onde está o socorro delas? Por quê? Porque Jesus está dizendo, essas coisas não podem tomar o lugar de Deus. Não se preocupem com o dia de amanhã, porque Deus cuidará de vocês. Porque tudo isso que vocês têm, a traça e a ferrugem corrói. Mas o cuidado de Deus, paterno, este é eterno. Mas mesmo assim, não é assim que nós nos sentimos muitas vezes, injustiçados. Eu não vou perguntar, mas provavelmente todo mundo aqui já teve alguma injustiça na sua vida. Todo mundo aqui, por algum momento, já passou algum tipo de perseguição por ser cristão. Ou ainda passa ou passará. No nosso país, nós ainda temos uma democracia laica. O máximo de perseguição que nós podemos sofrer aqui é um repúdio ou sermos xingados. Mas, para quem trabalha no campo missionário e é missionário, é outra realidade. Nós temos países muçulmanos em que, se você se declarar cristão, ou você é morto, ou você é perseguido, ou você é encarcerado, ou você é sequestrado, mulheres são estrupadas, filhos arrancados de suas mães. E aí, Asaf olha para isso aqui e fala assim, vale a pena? Realmente vale a pena seguir a Cristo para sofrer tudo isso? Porque olha a injustiça, as pessoas do mundo passam por isso, mas elas estão bem, e nós cristãos passamos por isso e só temos perseguição, parece que não há consolo. Nós somos perseguidos por pregar o Evangelho, passamos por tudo isso, mas sabe qual é a diferença? O Salmo 73 vai dizer que todas essas coisas para os ímpios são armadilhas, que eles andam como numa montanha, sem ver o precipício, porque num abrir e fechar de olhos eles caem, porque as suas posses, as suas riquezas, os seus status, os seus bens materiais, tudo que ele fez nessa vida não valerá para nada quando ele se encontrar com Deus no dia do juízo. Não é à toa que essas pessoas vivem despreocupadas, porque elas não têm noção do que vai acontecer depois desta vida. E Jesus, por outro lado, nós temos alguns exemplos na Bíblia de homens que passaram por perseguição. Paulo foi um desses. Paulo foi um homem que foi perseguido ferrenhamente pelos judeus e pelos gentios. Ele foi apedrejado. Ele quase foi morto. Ele foi encarcerado. Nas cartas a Timóteo, ele relata das suas dores, que muitos o abandonaram. Muitos que seguiam a ele o abandonaram. Isso é a vida de um cristão, vivendo a palavra de Deus. Mas Paulo disse, no muito ou no pouco, eu sei o que é viver tudo isso. Paulo disse que quer ele tenha muito, quer ele tenha pouco, a sua confiança não está naquilo que ele possui, mas em quem está com ele, que é o Senhor. E é por isso que Jesus diz, não invejem os ímpios, porque tudo isso que eles buscam irá passar. Mas eu vou falar para vocês, igreja, vocês, meus discípulos, meu povo, busquem em primeiro lugar o meu reino, e tudo que vocês precisam serão acrescentados. As pessoas deste mundo confiam nas coisas, mas elas podem ter falta disso quando elas perderem tudo isso. Nós podemos perder as coisas,
mas nós temos confiança de que Deus cuidará de tudo, mesmo quando não tivermos as provisões de Deus, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Um exemplo disso, em um versículo que eu coloquei, é Tiago 1:2, que diz o contrário do que Asaf estava dizendo aqui. Porque depois Asaf ele tem uma visão e ele vê, no versículo 13, que tudo que ele viu era coisa da cabeça dele. Quando Deus encontrou com ele e disse: olha, tudo isso que você está vendo, essa prosperidade dos ímpios, essa questão deles viverem bem, é mentira para eles. Mas eu tenho algo para vocês. Por que Jesus fala assim? Não busquem essas coisas, porque nós passaremos por tribulação e perseguição. Mas Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então, qual é a nossa prioridade? Será que nós de fato devemos buscar essas coisas com todo o coração? Por que Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Porque o reino de Deus é o oposto deste mundo. O reino de Deus tem valores invertidos aos valores deste mundo. Porque veja, este mundo prega sucesso, riqueza, prosperidade, bens. Só que tudo isso usando meios desonestos, se possíveis. O reino de Deus não é assim. Então agora eu quero ver 2 pontos com vocês. O que é buscar o reino de Deus? O primeiro ponto é o que é o reino de Deus? E o segundo, quais são os valores do reino de Deus? Então, o que é o reino de Deus que Jesus menciona aqui? O reino de Deus, ele é algo espiritual. Um reino de justiça com valores inversos aos valores deste mundo. O reino de Deus, ele é invisível. Quando Jesus veio a essa terra, ele falou assim: é chegado o reino de Deus. Alguém podia ver o reino de Deus? Ninguém podia ver o reino de Deus. Por quê? Porque as pessoas esperavam o Messias político, o Messias batalhador, queria guerrear contra o Império Romano e vencê-lo. Era esse o reino de Deus que eles esperavam. Mas qual é o verdadeiro reino de Deus? O reino de Deus, ele é invisível. E aqui está a diferença que eu falei para vocês. Há uma coisa nas provações e nas tribulações que só o cristão tem, que as pessoas do mundo não têm. Que os valores do reino de Deus, eles só servem para aqueles que nasceram da água e do Espírito. Aqueles que nasceram de novo. Porque só esses conseguem olhar para essas coisas e verem que isso é passageiro, que isso não vai durar para sempre, que há uma batalha espiritual ao nosso redor, em que muitas vezes Deus permite que Satanás se levante para provar pessoas como provou a Jó, para ver se a fé dele estava intacta. Isso é uma coisa que só o cristão pode discernir. Diferentemente das pessoas do mundo, que as tribulações vêm, as preocupações vêm, mas eles não sabem de onde está vindo. Nós também muitas vezes não sabemos, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Jesus, ele inaugurou um reino invisível. Este reino, ele não pode ser tocado, igual ao reino deste mundo. Este reino, ele não tem riquezas conquistadas pelos homens, mas a riqueza deste reino foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nós temos o exemplo de Romanos capítulo 5, em que Paulo ele vai pegar e ele vai dizer que nós nos gloriamos nisso, na justiça de Deus, que enviou o seu Filho. E a partir dali, nós nos tornamos sacerdotes de Deus. Aqueles que têm acesso a Deus. Raça eleita, povo eleito. Só que eu tenho uma notícia para você. Esse povo, nesta vida, não foi prometido para eles bens, riquezas, prosperidade, muito pelo contrário. Jesus falou uma coisa para os seus discípulos: olha, eu vou partir deste mundo. Não esperem que vocês vão tratá-los diferentes de mim. Porque assim como eu sofri perseguição,
vocês vão sofrer perseguição. Assim como eu passei por muitas tribulações, vocês também vão passar por tribulações. Então, o Senhor deste mundo não pode consolar as pessoas do mundo, mas o nosso Deus, em meio às tribulações, pode nos consolar, porque Ele é o nosso consolo e socorro bem presente. Deus, Ele tem um reino, e este reino, Ele provê para os filhos de Deus. Algo que eu quero trazer para nós meditarmos. Irmãos, isso é tão verdade que na história da igreja não houve uma época em que os cristãos não foram perseguidos. Não houve uma época em que você vai ouvir relatos de uma verdadeira igreja não passar por dificuldades ou tribulações. É por isso que hoje o que nós vemos aí fora, em outras denominações, em outras igrejas, que só pregam que você tem que ser rico, que você tem que prosperar, isso é uma mentira. Deus não está neste lugar. Deus está aonde há corações humildes, aonde há corações que suportam as tribulações e as provações com paciência. Porque a nossa tendência é fazer como Asaf fez. Mas os valores do reino de Deus são muito maiores. O reino de Deus é que Deus, mesmo que nós não tenhamos tudo no momento que nós queremos, mas Deus sempre provê. Isso nós podemos ver no versículo 32, que ao Jesus dizer para eles no verso 31, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, o 32 ele diz, mas não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Este reino que eu acabei de escrever para vocês. O Senhor, Ele tem para nós um reino além deste reino, além deste mundo. Um reino que começa aqui. É um reino que eu vou ter que perder para ganhar. Enquanto o mundo ganha para perder, eu, como cristão, perco para ganhar uma coroa maior. Paulo diz que as pessoas deste mundo correm por coroas perecíveis, mas nós temos que correr por aquilo que é eterno. Paulo também diz que eu considero para mim as coisas deste mundo como esterco e olho para o alvo, para as coisas celestiais. E por isso nós vamos ver agora quais são esses valores, quais são essas coisas que Paulo tanto prioriza, que os discípulos priorizaram e que nós hoje temos que priorizar também. Quais são os valores do reino de Deus? Em primeiro lugar, como disse aqui, Deus valoriza o seu povo. Não tenham medo, ó pequenino rebanho. 1 Pedro 2,9 também diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos uma linhagem que vem do alto, uma linhagem que vem dos céus. Nós temos uma linhagem que não vai perecer. Nós estamos neste mundo como peregrinos, caminhando para um reino celestial. É por isso que Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, porque o reino de Deus é muito melhor, é maior do que vocês podem imaginar. Porque, infelizmente, neste mundo, a nossa visão ainda é limitada quanto às coisas de Deus. Porque ainda há coisas que estão encobertas, que não foram reveladas a nós, do que é o reino de Deus. Jesus revelou aquilo que nós precisamos saber, mas ainda há coisas que nós vamos conhecer no futuro, quando Cristo voltar. Então, o que Deus valoriza em primeiro lugar é o seu povo. Nós temos uma linhagem sacerdotal. O mundo não tem uma linhagem, embora todos nós sejamos criaturas de Deus. Jesus Cristo diz que só aquele que nasce da água e do Espírito pertence a Deus. Aqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam a renúncia, a busca pelo Filho, infelizmente, irão por um outro caminho que não é o reino dos céus. Então, a primeira coisa, o primeiro valor do reino de Deus, somos nós, o seu povo. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 5, que Jesus Cristo deu a vida para resgatar um povo que estava morto em pecados e delitos.
mas não isentou esse povo de sofrer perseguição ainda nesta vida, ainda neste mundo. O segundo fator que Deus valoriza é que Deus reparte o que Ele tem conosco, mas Ele também pede que nós repartimos aquilo que nós temos com o próximo. Se não, vejamos o versículo 33, que diz: para essas pessoas que têm pouco, ou quase nada, aquilo que vocês têm, vá e vendam os seus bens e deem esmolas. Há um valor muito grande nisso aqui, porque Jesus nunca falou uma coisa que ele não fez. Tudo que Jesus fala para as pessoas fazerem, para nós fazermos, Ele já fez quando Ele esteve neste mundo. Jesus pode não ter feito isso dando esmolas, mas Ele usou seus discípulos para fazer isso. Só que, vocês lembram daquela passagem em Atos, em que há um cego, e ele pede esmola para o discípulo, para Pedro, ele fala assim: olha, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eu tenho um valor, eu tenho algo maior, mais precioso para você. É Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, além de nos suprir, além de suprir as nossas necessidades físicas, que são as vestimentas, a comida e a bebida, Ele também pede. Você que tem muito, Tiago vai dizer isso, Tiago 1, se não me engano, versículo 2 e 3 vai dizer isso: você que é rico e tem muito, seja humilde e reparta com os pobres. E você que tem pouco, se glorie naquilo que você tem. Então, este é o segundo valor do reino de Deus. Deus dá para mim, para que eu possa repartir com os outros. E aqui eu quero trazer uma reflexão para nós, hoje. Nós pensamos tanto em nós, como nós passamos provações, mas alguma vez, você passando por uma provação, ou por uma tribulação, você vai deixar de olhar para você, para olhar para o irmão que está do seu lado, passando por uma situação pior do que a sua, ou acudir esse irmão? Aqui nessa igreja, graças a Deus, nós temos muitos exemplos disso, de pessoas que fizeram isso, que fazem isso. Só que tem outras denominações que fazem o contrário, tiram o dinheiro do povo, tiram aquilo que eles têm e não cuidam do rebanho de Deus. Mas esse é um valor diferente do mundo, que o mundo fala assim: eu quero tudo para mim, é meu. O exemplo da parábola do rico, que ajuntou bens, acumulou bens por muitos anos, é um exemplo. Acumulei bens por muitos anos para mim, posses para mim. Em nenhum momento ele repartiu com o próximo, com o outro. A parábola de rico e Lázaro é a mesma coisa. Um homem que tinha muito, mas não repartiu nada com um homem que estava na porta da sua casa. E nós como cristãos? Porque este é o valor do reino de Deus, de que diante das indiferenças que o mundo tem com as pessoas, nós sejamos aqueles que seja diferente. Não somente com as pessoas que nos amam, mas também com os nossos inimigos. Porque muitas vezes pode acontecer de alguém que fez um mal para você passar por uma necessidade e recorrer a você. O que você vai fazer nesse momento? Você vai virar as costas? E não vai ajudar essa pessoa? Porque este é o maior mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então amem os seus inimigos. Então isso aqui não está voltado somente para aqueles que nós amamos, mas também para aqueles que nos fazem mal. Para a pessoa do nosso trabalho, que muitas vezes pede para a gente fazer alguma coisa errada, e nós viramos para ela e falamos: não, eu não vou fazer isso. Mas no momento que ela precisar de alguma coisa de mim, eu vou lá e ajudo. Porque eu não sou egoísta, eu não sou egocêntrico, mas eu tenho os valores do reino de Deus. Então este é o segundo valor, que Deus manda que nós repartimos aquilo que nós temos com outras pessoas. Mas há um valor muito maior que todas essas coisas.
E este valor, ele está reservado somente para aqueles que creem. O versículo 33 de Lucas 12, a parte B, diz o seguinte: façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem, tesouros inesgotáveis nos céus, aonde o ladrão não chega, a traça não corrói, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. A terceira e última coisa que Deus valoriza é o seu reino. O seu reino que veio para este mundo, quando o príncipe e o rei deste mundo era Satanás. Ainda assim, debaixo da soberania de Deus, mas ele dominava este mundo. Quem dá riquezas, bens e posses, quem fez essa oferta para Jesus foi Satanás. Quem promete isso para as pessoas hoje em dia também é o mesmo, não mudou. Por quê? Porque ele tira o foco das pessoas do reino dos céus e coloca o foco delas neste mundo, o aqui e o agora. Mas nós, como cristãos, temos outros valores, e o valor do reino de Deus. Os verdadeiros tesouros que nós devemos buscar são os valores do reino: a comida, a bebida e as vestes que não perecem. Recebemos vestes celestiais que nunca se corroem. Já pararam para pensar naquela passagem em que Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses, que quando nós subirmos, receberemos corpos glorificados. Em Apocalipse diz que vi anjos no céu e pessoas que trajavam vestes brancas. O que isso representa? Vi os santos que vieram da grande tribulação, pessoas que o mundo não foi digna de receber. Por quê? Porque neste mundo nós passaremos por tribulações e provações, mas há um reino depois deste reino, há uma esperança para nós. É por isso que Jesus diz: não olhem para as coisas deste mundo, não cobicem, não invejem os ímpios, porque vocês têm outro foco, vocês têm outro reino, o reino celestial. Neste reino, nós comeremos não de uma comida perecível, mas da árvore da vida. Nós beberemos não uma água que nós bebemos hoje se temos sede, mas nós beberemos da água da vida. Nós receberemos um reino futuro. E aqui, eu quero deixar um consolo para nós, hoje, como cristãos. Irmãos, diferente de muitos falsos profetas e líderes que dizem que neste mundo nós não passaremos por tribulações e perseguições, eu digo a vocês que Jesus disse que nós passaremos por isso até o último dia de nossas vidas. Mas que nós devemos olhar como alvo e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque a justiça de Deus não é igual à justiça dos homens. Este mundo vai passar, mas aquilo que é feito para Deus vai permanecer. Não ache que você está caminhando à toa. Não ache que você está nesse caminho, muitas vezes se privando de muitas coisas para ter o reino de Deus à toa. É perder aqui para ganhar lá, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, que já me deu tudo, quando veio e morreu por mim. O que nós recebemos de Cristo foi uma herança eterna, uma herança que não vai perecer, onde nem a traça e nem onde a traça não corrói. Este reino é eterno, é a nossa esperança. Nós temos que tirar a nossa visão um pouco deste mundo e focar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, vivendo neste mundo. Porque o reino de Deus começa aqui, mas não vai terminar aqui. E para finalizar, eu quero colocar um versículo para nós lermos. Apocalipse 21, de 1 a 4, eu vou pedir para colocar na tela. Qual é o reino que nós devemos buscar? Apocalipse 24, verso 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo, povo de Deus, e Deus mesmo com eles estará, e Ele será o Deus deles. Agora tem uma promessa aqui. Para você, cristão, que passa perseguição. Para você que vai passar perseguição, tribulações e lutas. Olha a promessa que Deus faz para você. Neste mundo, muitas vezes, Deus pode não enxugar as suas lágrimas, todas as vezes. Mas olha a promessa que Ele faz neste reino que vai vir. Versículo 4. Ele enxugará toda a lágrima, e já não existirá mais a morte. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então eu pergunto de novo, qual é os seus valores? Em que você está depositando as suas esperanças? Neste mundo? No seu trabalho? Na sua faculdade? Nas suas amizades? Nos seus focos pessoais? Ou nos valores do reino de Deus? O que é mais valioso para você? Aonde você está colocando o seu coração? Aonde está o teu tesouro? Porque a palavra de Deus diz que do coração procede todos os males. Aonde estará o teu tesouro? Ali também estará o teu coração. Você quer mesmo trocar este reino pelas coisas deste mundo, pelos valores deste mundo? Principalmente jovens e adolescentes que estão construindo a vida agora. Olhe para a vida que você está tendo. Olhe o caminho que você está trilhando. Você acha que realmente vale a pena você trocar tudo isso pelo reino que eu acabei de descrever aqui para você? Porque a gente não pode ser omisso e dizer que essas coisas não são boas. Mas o perigo é que essas coisas nos prendem e nos tiram a visão do reino de Deus, colocando como prioridade este reino aqui. Eu pergunto mais uma vez, aonde está o teu tesouro? O teu tesouro é Jesus Cristo? O teu tesouro é o reino de Deus? Então busque esse reino. Não somente para obter o que esse reino tem, mas para estar com Cristo, que é o mais precioso, o mais valioso de tudo. No reino de Deus, os humildes serão reconhecidos. No reino de Deus, o maior é aquele que é o menor. No reino de Deus, aquele que quer ser chefe ou patrão tem que ser servo. Esses são os valores do reino de Deus. Não troque os valores do reino de Deus pelos valores do mundo. Valorize aquilo que você tem, mas não esqueça de servir o seu próximo. Não esqueça de estender a mão. Não esqueça de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E eu espero, irmãos, de verdade, que nós possamos meditar nessa palavra. Que isso não saia daqui hoje e seja esquecido amanhã. Porque todos os dias, e a palavra de Deus diz isso, que a nossa vida aqui é curta, é como a relva do campo. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos onde nós estaremos. A vida é um sopro, e o reino de Deus é eterno. Busquem o reino de Deus, que não há nada melhor que isso. Amém?